Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da galera. Sim, aquele vídeo em que eu reajo aos comentários de vocês sobre o último show da WWE. E hoje a gente vai comentar sobre o último SmackDown do dia 6 de fevereiro de 2026. Um show que foi muito bom e teve muito assunto para a gente discutir, o que mostra que a WWE investiu pesado na construção de histórias para esse show. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre os seus comentários e o que aconteceu no último SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Nós queremos chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber. E a gente tem aquela meta ousada de 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Então a gente conta com vocês para isso. Beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da galera, né? E a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o show e nós vamos começar falando sobre o Obafemi, né? E o Obafemi, ele teve a estreia no Monday Night Raw, ele estreou no main roster no Royal Rumble, apareceu no Monday Night Raw e apareceu de novo no SmackDown. E aí eu quero falar sobre isso. O Debate Wrestling fala o seguinte: a WWE precisa investir o máximo nesse Obafemi. O cara é uma estrela. Tamanho, talento, aura. A reação do público com ele também está sensacional. As luzes apagaram e antes mesmo de tocar a música dele, só de ligarem as luzes verdes na arena, o público já reconheceu de quem era e fez um pop absurdo. Hashtag Oba King of the Ring 2026. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar. E a WWE, ela fez um trabalho muito bom de construção do Obafemi, isso desde lá da NXT. Eles deram um moveset pra ele, né? Ensinaram pra ele um moveset que se encaixou muito bem com o lutador que ele é. Ele é um cara grande, pesado, então ele não pode ter lutas muito extensas, senão ele vai cansar. Ele não vai ficar ali por uma luta de 30, 40 minutos, senão o cara vai ficar exausto. Tá? Ainda assim, ele durou bastante tempo no Royal Rumble, tá? E ele aguentou. Mas o Royal Rumble, ele senta, descansa um pouco e tudo mais. Então, eles deram um moveset pra ele que permite que ele tenha lutas muito boas e muito impactantes. Além disso, o cara é absurdo, né? Ele é explosivo. Ele tem muita aura no sentido de, na própria luta, ele conseguir trazer um realismo pra ela. Quando a gente considera isso tudo e a gente vê como é que eles foram trazendo ele no NXT e foram trazendo aquela aura pra ele, cara, eles construíram o personagem de uma forma que já iria se traduzir muito bem no main roster, tá? Então, quando eles deram a entrada pra ele daquele jeito, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tanto eles sabiam o que eles estavam fazendo, que parece que até que fizeram o Obafemi treinar a entrada dele. Porque se você observar o tempo da passada dele numa arena até o ringue, numa arena normal da WWE, o tempo de ele entrar no ringue na hora que dá aquela pancada, pá, 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 e aí ele faz a pose dele, é o tempo certinho de ele entrar no ringue. É impressionante como é que eles parece que fizeram a coisa contada assim no milésimo para que a entrada dele fosse direitinho da caminhada dele até a entrada dele no ringue e a pose. É assim, eles fizeram um negócio muito bem feito. Fizeram um negócio diferente, com luz verde, tudo apagado, o holofote fazendo a sombra dele. Cara, ficou tudo muito bem construído. Então, quando a gente considera tudo isso, a gente vê que a reação do público era natural. É óbvio que o cara ser muito bom no ringue compensa, né? E facilita a coisa. Mas a verdade é que a WWE fez um trabalho muito bom, né? Esse cara ele veio da NIL, que é aquele é um programa que você paga atletas universitários e aí depois você traz eles para que eles possam treinar e se tornarem lutadores de luta livre. E no caso da Tiffany Stratton deu muito certo, e no caso do Obafemi também tá dando muito certo, tá? Então, a gente fica feliz, o Obafemi realmente é uma estrela. Eu acho que o caminho do Obafemi para o Campeonato Mundial esse ano é pelo King of the Ring. É o que o Debate Wrestling falou ali. Eu estou falando já há algum tempo
estou cantando essa pedra e o King of the Ring desse ano deve ser do Obafemi e ele deve lutar pelo título no SummerSlam, tá? E ainda mais com essa história do Money in the Bank acontecer depois do SummerSlam, é mais provável que eles deem mais atenção ao King of the Ring. Então o Oba ele vai acabar ganhando mais cartaz com esse torneio que deve começar ali depois do Backlash. Então vamos aguardar para ver como é que a WWE vai construir o Obafemi, mas assim, o cara já nasceu no main roster da WWE com um cartaz absurdo. Agora, o César, ele traz um comentário intrigante, tá? Que eu queria trazer aqui para vocês. Esse Obafemi, espero que continue assim e não vire um Ryback de 2012 e 2013. Lembro que teve época que o Ryback apanhava até do James Ellsworth. Cara, eu nem lembro disso, tá? James Ellsworth, ele vem depois, né? Lá para 2016, 17. Eu nem lembro disso, mas o fato é o seguinte. Realmente a WWE vai ter que tomar cuidado com essa estreia do Obafemi. Por quê? Porque ele pode acabar ficando para trás. Veja que a WWE, ela introduziu um outro personagem que já tá batendo de frente com os main eventers e tá fazendo isso de uma forma muito bem construída, de um jeito que ninguém reclama que tá forçado, que é o Trick Williams. O Trick Williams, ele vem com um cartaz de main eventer que a gente não tá estranhando o fato da WWE ficar colocando ele de frente com o campeão indiscutível da WWE, como aconteceu nessa última sexta-feira. E o Trick ele consegue isso por quê? Porque ele está usando a sua voz para construir o seu personagem. Tudo bem que o Obafemi é um monstro indiscutível, que você olha o cara destruindo o adversário e você fala, meu Deus do céu, esse cara é realista. Só que o Obafemi também fala muito bem no microfone. O cara é muito bom de microfone. Quem acompanhou ele na NXT sabe disso. Então, o meu medo é que eles reduzam o Obafemi e acabem fazendo com que ele fique apenas como um monstro descontrolado. Meio que, assim, como se fosse o Brock. Só que a grande diferença do Oba pro Brock é que o Brock não sabia, e até hoje meio que não sabe, usar o microfone. Já o Obafemi, ele fala muito bem no microfone. Então, assim, eu temo realmente que ele pode vir a se tornar um Ryback. Um cara que chega no ringue, destrói um adversário e ele chega, feed me more. Ou seja, me alimente mais, eu quero 2, eu quero 3. Né? Então, eu espero que eles não façam isso com o Bafemi. Eu espero que eles cheguem uma hora, já mandem ele destruir alguém no main event, e aí no show seguinte ele pegar o microfone e justificar isso. E aí a gente vai descobrir quem é o verdadeiro Obafemi. Até agora a gente só conhece um lutador que estraçalha todo mundo. Mas ele tem camadas, ele tem uma história. Seria muito interessante a gente ficar sabendo disso. Agora, o Rony, ele vai trazer um comentário muito intrigante sobre o Johnny Gargano, né? E o Johnny Gargano, nesse show, ele apareceu prostrado lá numa maca por causa de ele ter perdido a máscara do Axiom, né? E aí, aqui o comentário é o seguinte. Tiozão, acho uma tristeza o que estão fazendo com o Johnny Gargano. Quando o vi estreando no main roster em 2022, após o Triple H assumir o comando, eu pensei, nossa, o Gargano, para muitos, o maior nome do NXT Black and Gold. Mal vejo a hora de ver ele ser alçado ao topo, ganhar títulos mundiais e fazer aqueles combates lendários 5 estrelas. Mas o que vimos foi ele deslocar em fields aleatórias de lower card, por quase 2 anos, ficou sumido, voltou na tag com Ciampa, e apesar de ter conquistado o título de duplas 2 vezes, nem de longe foram a principal tag do SmackDown. E agora sendo rebaixado a esses segmentos de backstage humilhantes, provavelmente está esperando seu contrato expirar para voltar a brilhar no circuito independente ou na AEW. É como diz aquele meme do poderoso chefão. Veja como massacraram o meu garoto. Rapaz, o que eu posso dizer, né? A verdade é que a WWE ela tem um grave problema, tá? É um problema estrutural, um problema filosófico, tá? É um problema que afeta a companhia desde a época do Vince McMahon. E esse problema se chama estatura de lutador. Desde a época do Vince, ele entendia que os lutadores eles deveriam ser larger than life, bigger than life. O que significa isso? Eles deveriam ser maiores do que a vida. Isso é um eufemismo que ele utilizava para dizer que os lutadores tinham que ser muito grandes. Para que as pessoas que estivessem na arena olhassem para eles e falassem assim: meu Deus do céu, esses caras
são surreais. E isso desse uma aura especial para eles. E durante os anos 80 isso deu muito certo, né? Nomes como Hulk Hogan, como Demolition, como Sid Vicious, nomes como depois um pouquinho o Undertaker e tantos outros, Diesel, foram lutadores que foram alçados ao topo muito mais pela altura do que pelo talento. O Undertaker depois ele virou talentoso, mas no começo, lá em 1990, 91, pô, o cara ganhou o campeonato mundial sendo muito verde. Você via as lutas dele na época, ele não tinha isso tudo, ele foi crescer com o tempo, né? Agora, a grande questão é que a WWE ela sempre procurou lutadores muito altos. Se a gente for ver ali a galera que chegou e surgiu ali nos anos 2000, né? Você tem ali The Rock, Triple H, Tony Cold, tudo acima de 1,90 m. Tudo acima de 1,90 m. E a verdade é que a WWE ela tem essa premissa. Os lutadores, para eles serem incríveis, eles têm que. E aí, quando você tem um lutador extremamente talentoso e não é alto, a gente já fica com medo. O Johnny Gargano é um desses caras. Johnny Gargano e Tommaso Ciampa não eram altos, tá? Não em comparação com os outros lutadores. E aí, quando você bota esse lutador perante os caras que estão no topo, eles não conseguem demonstrar essa no um contra um que eles são adversários críveis. E aí, cara, a não ser que você seja uma sumidade como um Rey Mysterio, que pela velocidade, pela qualidade dele no ringue, ele conseguiu ultrapassar essa questão de altura, aí você acabava tendo um problema muito sério. Foram pouquíssimos os lutadores baixos que deram muito certo na WWE. Né? Você teve o próprio Rey Mysterio, você teve o Daniel Bryan, né? Foram pouquíssimos. Você pode contar nos dedos o número de lutadores baixos que foram campeões mundiais. Né? Você pode até colocar o Chris Jericho aí na conta, mas o Chris Jericho deve ter o quê? 1,80 m, 1,82 m. Ele já é um pouco acima da média, né? Mas se você for parar para ver os grandes campeões mundiais, os caras eram tudo altos. O Randy Orton tem quase 2 metros de altura. Né? Então, o John Cena, ele tem por volta de 1,80 varada, quase 1,90 m. Ele nem é dos mais altos, não. Mas o Cena acabou sendo pego por causa do físico e por causa do jeitão dele. Então, quando você considera isso, o Johnny Gargano, desde a NXT, eu sabia que quando ele ia subir, ele ia ter problema. Sabia, cara. Eu sabia por causa da altura. É uma desgraça. Entendeu? O cara é excepcional no ringue. O cara consegue ter lutas excepcionais. Ele talvez seja o late kicker melhor da história. Aquele cara que conseguia fazer aquela chutada no 2.99999. Na minha opinião, ele é o melhor da história. Porque as lutas dele 5 estrelas eram muito motivadas por isso. O cara chutava no 2.999 várias vezes na luta. Né? E você ficava ali ansioso, você achava que ele ia perder, ele não perdia. Então, quando a gente vê isso, a gente fica triste, a gente fica chateado, né? Isso teve até uma leve menção no último SmackDown, quando o Rey Fênix foi falar com o Sami Zayn tava cabisbaixo, que perdeu o título pro Drew, e aí o Rey chegou e falou assim, Sami, se você vencer, você vai trazer uma esperança para pessoas como nós, referência a pessoas baixas do roster, entendeu? Então, a WWE, ela sabe disso, ela sabe desse problema, mas ela não conserta. Quando você vai ver, por exemplo, a estreia do Carmelo Reis e do Rick Williams, você vê a diferença do tratamento. O Carmelo Reis subiu para o main roster e ficou perdido por um tempo absurdo, até finalmente eles encontrarem um lugar para ele agora no Campeonato dos Estados Unidos. E vai ficar por lá. Por quê? Porque é baixo, apesar de ser um excelente lutador. Já o Trick Williams, que era parceiro dele na NXT e que muita gente percebia que, em comparação com o Carmelo Reis, ele tinha muito a melhorar, já tá batendo de frente com o campeão mundial. Já bateu de frente com o Drew McIntyre. Botou o dedo na cara dele e falou que vai ser um campeão mundial um dia. Por quê? Porque o Trick Williams tem quase 2 metros de altura. Entendeu? Então, infelizmente, é assim que a WWE opera. Infelizmente. E aí, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pra mudar isso, teria que ter uma mudança de mentalidade, assim, muito grande na companhia. Eles teriam que, eu já falei isso algumas vezes, eles teriam que pegar um dos campeonatos mundiais e transformar no campeonato mundial dos baixinhos. Eles reduzirem a altura gradativamente dos campeões até que chegasse num ponto em que os lutadores baixos pudessem competir e disputar esse título.
tá? Eu não sei se eu vejo a WWE fazendo isso hoje, até porque eles têm muitos caras que são muito bons e que são muito altos. Então, infelizmente, essa situação vai permanecer por um tempo. Agora, o Luciano e a Blackthorn vão trazer um comentário sobre o novo fenômeno da WWE, que é o Kit Wilson, né? Kit Wilson, que coitado, chegou pra arena, falou que todo mundo era tóxico, que ele estava cansado de masculinidade tóxica, que ele queria enfrentar alguém da WrestleMania, da Royal Rumble, que ele não lutou, porque eram 30 machos tóxicos se matando, e aí apareceu o Obafemi e esquachou ele. Luciano César disse o seguinte: Bom dia, Titi. Caraca, mas pra que ficar fazendo o Kit Wilson de boi de piranha o tempo todo? Nada contra o Oba, até porque convenhamos, o Kit Wilson não representa nenhum desafio pra ele, mas poxa, fizeram uma musiquinha legal pra ele, uma persona divertida. O cara é bom de mic até. Judiação já colocar ele pra ficar sendo enterrado, igual o Demis. Já a Blackthorn diz: Como eu estou amando a gimmick do Kit Wilson. Ele é o típico esquerdomacho diferente dos outros homens, feminista, que fica apontando o dedo para os outros homens de uma forma errada e vazia sobre um problema que é real. Só que é elevado à enésima potência, com litros de carisma, uma música chiclete, looks que poderiam facilmente sair das caixas da Mattel e que ainda luta num ringue contra a masculinidade tóxica. É esse tipo de piada boa e inteligente que a gente gosta. É divertido e faz pensar. Me faz, pelo menos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a persona do Kit Wilson tá me divertindo muito, exatamente pelo que a Blackthorn disse. Né? É uma persona que fala sobre um assunto real, né? Que é essa questão da machonaria, né? Dessa masculinidade tóxica em que você. Essa era Red Pill, né? Que você tem que ser macho, tem que mandar e não sei o que, e a mulher não tem espaço, etc. E ele sendo o cara que vai ali lutar contra isso, não sei o que, só que também não tem discurso e tudo mais. É legal de ver, é interessante de ver. Só que realmente eles criaram todo um cartaz pro cara e não estão dando a chance do cara brilhar. Eles só estão servindo, botando ele de boi de piranha, como diz o Luciano. E aí a gente fica meio triste, né, com isso, porque a impressão que dá é que vão continuar mantendo ele como um enhancement talent, ou seja, o velho e bom jobber, né, aquele lutador que perde pra todo mundo. Eu não me importaria de ver um pushzinho pra ele não, tá? Não acho que ele vai chegar a um nível de um campeonato, né, um campeonato dos Estados Unidos, nem nada do tipo não. Mas ele poderia estar ali, né? Ele poderia, por exemplo, estar encarando o Demis, né? Que Demis que fala que tem grandes balls, né? Tá ali, tipo macho tóxico, é o Demis. Ele poderia estar ali fazendo field com o Demis. Poderia, de repente, entrar num US Open Challenge, ter uma luta decente. Eu acho que eles vão fazer uma fieldzinha ali com o Matt Cardona. Já apareceu até o Apollo Cruz ali no SmackDown, né? Não duvido nada que o Apollo Cruz também entre nessa história. Então, assim, eles podem fazer isso, né? Utilizar o Kit Wilson nessa situação e aí a gente ter a possibilidade deles, pelo menos, é, trazerem um pouco de divertimento para um show que são 3 horas de duração. Então a WWE ela tem que preencher essas 3 horas e o Kit Wilson pode ser a pessoa para isso. Eu espero que eles deem um pouquinho mais de tempo para ele. Eu particularmente gosto da persona. Agora, a Ingrácia da Rocha, eu acho que esse é o nome, traz um comentário interessante sobre a divisão feminina da WWE. Né? E ela diz o seguinte: Tiozão, para além do retorno da Bianca, eu ainda vejo uma solução para esse campeonato da WWE. Charlotte vem na câmara de eliminação, eliminando a Alexa. E nos seus momentos de glória, a Alexa faz o heel turn na Charlotte. A Jade, como é orgulhosa, não querer evitar e vai tentar destruir as duas, fazendo uma luta tripla na WrestleMania, onde a Alexa vence e cria uma rivalidade intensa pós-WrestleMania, porque eu não estou vendo a Tiffany vencendo. Seria muitíssimo forçado. Coitada da Chelsea Green, que merecia mais. Bom, vamos aos poucos. Chelsea Green, concordo, merecia mais. Eu acho que ela merecia pelo menos uma tentativa de chegar num campeonato mundial, ou pelo menos vencer algumas lutas de um torneio aí. Ela tem talento, ela demonstrou isso no ringue, se jogou pra caramba no ringue nessa última luta, foi muito bom. Tiffany Stratton vencendo forçado. Não acho que seria, porque ela, como campeã, ela dominou o ano de 2025. Então, particularmente, eu acho que faria até sentido ela vencer, considerando que ela é a ex-campeã. Então, seria você trazer a força da ex-campeã de volta, fazendo ela vencer a Elimination Chamber. Agora, a sua solução para o campeonato me intriga.
tá? Fazendo uma triple threat entre Jade Cargill, Charlotte Flair e Alexa Bliss. A única coisa que eu acho que o pessoal iria reclamar é que essa luta iria ser muito semelhante à luta do ano passado da WrestleMania entre Bianca Belair, Rhea Ripley e Io Sky. Não que a Rhea e a Io fossem duplas naquela época, elas ainda eram rivais. Mas ficou a sensação de que pô, teve uma enxerida aqui que se meteu na luta, que deveria ser Bianca Belair e Rhea Ripley, estava tudo apontando para isso. E aí a Io Sky se meteu de enxerida ganhando o título da Rhea e depois a Rhea se meteu de enxerida assinando o contrato quando não devia. Mas, assim, eu particularmente não me incomodaria com essa luta, não. Tá? Por quê? Porque eu acho que ajudaria a Jade a ter uma luta decente na WrestleMania, sendo que ela não precisaria fazer o trabalho todo. O trabalho poderia ficar pra Alexa e pra Charlotte. Eu não me incomodaria de ver a Alexa fazendo o heel turn e ganhando o título. Não me incomodaria, tá? E eu não me incomodaria de ver a Alexa como campeã, seguindo em frente em 2025, como o Rio. Não me incomodaria. Só tenho pra mim que talvez o público não vaiasse a Alexa, porque o público gosta muito dela. Numa field em que a Alexa fizesse o heel turn pra Charlotte, poderia acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Becky Lynch virando o heel pra cima da Charlotte. O público começou a aplaudir a Becky e começou a vaiar a Charlotte. Isso lá atrás, 2017, eu acho. 2017, 2018. A Becky, ela vira heel, estraçalha a Charlotte e o público, em vez de vaiar a Becky, aplaudiu ela com o heel turn. Eu não duvido que aconteceria a mesma coisa com a Alexa. E a coitada da Charlotte, ela tem uma vibe dela que, assim, chama a vilania, né? E aí, meu amigo, eu acho que esse heel turn acabaria flopando. Mas vamos ver. Vamos ver como é que a WWE vai construir isso, esse cenário aí do campeonato da WWE, né, do SmackDown, tá bem intrigante mesmo. Agora o Gabriel de Freitas traz um comentário sobre a história do Lampião dos MFTs. Ele diz o seguinte: tiozão, pode ser besteira, mas tem uma coisa me incomodando. Sinto que essa história do Lampião com os MFTs é uma forma da WWE usar a memória e o carinho do público para com o Bray Wyatt, para tentar trazer uma aura heel para o solo e essa stable sem sal. Acho isso no mínimo baixo e desesperado, porque essa jossa já não deu certo. O pior é ver o Morocine Machine Guns na AAA, Street Profits em live event da NXT, e o Fraction nessa backstage field infinita. Devolvam minha SmackDown Tag Division. Bom, aí a gente ainda tem que ir além, a gente tem que falar dos Los Garza que estão na AAA, o Tommaso Ciampa que foi parar lá na... Tommaso Ciampa que foi parar lá na AEW e o coitado Delton Prince que lesionou, né? Então, e o Kit Wilson tá lá reclamando da masculinidade tóxica de todo mundo. Cara, é realmente absurdo ver o que aconteceu, né? Essa sexta-feira até vimos o Morocine Machine Guns aparecendo de novo e falando com o Fraxon nos bastidores. Eu acho que realmente, assim, eu já falei várias vezes isso, a WWE desnecessariamente implodiu com a divisão de duplas do SmackDown. E sim, essa lanterna, esse lampião aí é pra ficar trazendo a memória do Bray Wyatt à tona, com certeza. Eu acho que já tá apelando. Entendeu? Eu acho que já tá começando a apelar um pouco. Eu acho que talvez os White Six já deu pra entender que eles são a memória do Bray Wyatt. Já deu pra entender que eles são aquilo que o Bray Wyatt queria construir. Já foi construído. Então agora eu acho que já estaria na hora de eles seguirem em frente, de eles começarem a ser uma entidade própria, ao invés de ser apenas a construção que o Bray Wyatt queria trazer. Eu acho que assim a WWE já tá indo um pouco demais com a exploração da memória do Bray, entendeu? A lembrança dele vai estar no nome, o Wyatt Six. Nós sempre lembraremos do Bray Wyatt por conta do nome. Então, devolve a lanterna de volta para os olhos. Façam com que eles usem a lanterna, lampião, na sua entrada, continuem entrando e vida que segue. Vida que segue. E a gente sempre vai lembrar, aquele é o grupo que o Bray Wyatt sonhou e quis construir. Tá ótimo. Entendeu? Então, assim, eu acho que já deu essa história do Lampião. É a mesma história de quando roubavam a urna do Undertaker, né? É igualzinho. A urna dele, aí chegava alguém, roubava a urna, aí fazia uma história com a urna roubada, e aí depois voltava a urna, entendeu? Essa confusão toda aí. Eu acho que pra mim
Eu acho que também já deu essa história. Eu espero que essa urna volte, essa urna, esse lampião volte aí pros White Six em breve, porque tá bom. Agora o Dente Fino vai trazer um comentário sobre a Lash Legend. É interessante. A Lash Legend tem tudo para ser de carga e o que deu certo. No pouco que fala, fala bem. No ringue é uma lutadora do nível das principais e tem um bom futuro pela frente. Eu acho que isso aí é muito óbvio, né? Quando a gente vê a Lash, a gente percebe que ela realmente ela tem tudo o que a Jade não tem, né? Vamos deixar claro, a Jade tem qualidades? Tem, óbvio. Né? Principalmente a entrada dela, que traz um cartaz, uma aura, e o seu visual também são muito bons. Mas a Lash Legend, ela tem o talento no microfone, ela tem o talento no ringue que a Jade não tem, né? E aí a gente pode se perguntar assim, por que dessa diferença entre as duas? E é muito simples. A Jade Cargill veio da AEW e não tem um sistema legal de desenvolvimento de lutador. Já a Lash Legend, ela veio do Performance Center. Passou anos treinando no ringue e treinando promos, uma coisa que a WWE enfatiza muito, né? Que é você criar um personagem, você treinar um microfone e tudo mais. Então a WWE ela molda e constrói os lutadores na NXT, no sistema de desenvolvimento, para que eles possam brilhar no main roster. Já a IW não, a IW pega qualquer coisa, joga lá, e aí vai semana a semana, tá, cara, agora vamos tentar ver como é que a gente vai conseguir trabalhar isso aqui. Alguns lutadores conseguem se dar muito bem com isso e outros acabam se perdendo. A IW perde muito talento. Então, depois, para você conseguir trazer isso e você conseguir moldar num personagem coerente, é complicado. Eu acho que a Jade Cargill deveria ter ido para. Eu já falei isso várias vezes. A Jade Cargill deveria ter ido para a NXT. E eu acho que ainda dá pra salvar ela. Eu acho que ela tinha que descer pra NXT, cara. Passa uma temporada lá de uns 6 meses se aprimorando. Eu acho que faria bem pra NXT e faria bem pra ela. Faria bem pra ela. Temos notícia, por exemplo, o Powerhouse Hobbs, né, o Rice Keys, estreou lá no Royal Rumble. E ele não apareceu nem no Monday Night Raw nem no Friday Night SmackDown. Já tem gente falando que ele vai aparecer na NXT. Cara, eu acho perfeito. Apesar de eu ver o cara com um talento absurdo, mas se a WWE identificou, cara, tem algumas áreas aqui que a gente pode aprimorar no cara, por que não fazer com que ele tenha uma temporadazinha na NXT? Fizeram isso com o Rick Sainz, fizeram isso com a Blake Monroe. Eles são talentos que vieram da AEW. Por que não fazer com o Royce Keys? E por que não fazer isso com a Jade Cargill? Eles fizeram com a Stephanie Wacker. A Stephanie Wacker passou um tempinho lá na AEW, na NXT, aprimorou os seus talentos, aprimorou a sua questão do idioma, foi pro main roster e tá aí, campeão mundial peso pesado. E ninguém reclama, né? Pouquíssimos reclamam. Então, eu acho que a Didi Carga deveria ter seguido esse caminho, mas infelizmente devem ter dado a opção para ela, ela deve ter escolhido ir direto pro main roster e tá dando ruim do jeito que está. E olha que ela já tá há 2 anos no main roster, tá? Mas assim, a evolução dela é muito pequena. Agora, o Rodrigo vai trazer um comentário. A gente vai começar a ter vários comentários falando da situação do campeonato da WWE, tá? O main event, né? E isso envolvendo o main event da WrestleMania. O primeiro comentário vai ser do Rodrigo. Ele vai dizer o seguinte: André, acabei não assistindo o SmackDown ontem e vim acompanhar o seu resumo. Se rolou essa promo do Drew respondendo a promo do Roman e do Punk, não duvide do Drew aparecer no Raw até a WrestleMania e atacar algum dos dois, ou até os dois. Aquele salseiro que você sempre comenta. Cara, eu também não duvido não, tá? Eu não sei se eles vão fazer, mas se acontecer, eu não ficaria surpreso. Por quê? Porque a WWE, ela pode querer inventar de fazer uma luta surpresa entre os dois campeões, o Drew e o Punk, que tem um histórico, fazer uma luta campeão contra campeão, no objetivo de ver qual é o melhor campeão, ou até mesmo definir o main event do show. Eles poderiam fazer isso. E aí essa luta não ter final, tá? Então eles podem fazer isso para dar uma alavancada nas duas histórias, aumentar essa rivalidade um pouquinho. Eu acho que tanto o Drew quanto o Punk e o Roman citaram uma questão que agora a WWE vai ter que trabalhar. E é essa rivalidade do qual o campeonato mundial é o mais importante. Historicamente, o campeonato mundial mais importante sempre foi o da WWE. É o que o Drew está carregando hoje. Só que o CM Punk e o Roman Reigns são duas das maiores estrelas da companhia e vão lutar pelo outro campeonato. Então eu acho que o fato da WWE ter trazido à tona essa história me indica que eles vão fazer alguma coisa com isso. Resta ver o que vai ser, mas eu particularmente eu gosto da ideia de eles fazerem alguma coisa com essa historinha aí.
Agora, nós temos dois comentários sobre a Elimination Chamber, tá? Porque foi muito surpreendente o que a WWE fez para a luta classificatória da semana que vem, aonde foi anunciado que Cody Rhodes, Jacob Fatu e Sami Zayn vão estar na mesma luta classificatória. Três lutadores que a gente achava que estariam na Elimination Chamber em si. E apenas um deles vai estar agora. Né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Shadow Dante disse o seguinte, cara, simplesmente eles tornaram a Elimination Chamber um dos maiores pay-per-views do ano, só nessa luta de Cody, Jacob e Sami. Porque é uma classificatória para jaula, que é insano que os três não estão lá. E faz sentido os três ganharem a Chamber, ou seja, o capítulo principal do SmackDown está definido nessa luta classificatória. Quem venceu é o favorito da Chamber, sem discussão. Isso que pode haver um cenário insano dos três poderem mesmo assim entrar na WrestleMania. Então o Road to WrestleMania do SmackDown eu acho que virou um dos capítulos principais da WWE sem nem ter começado ainda. E o Nicolas falou, fiquei surpreso em ver Sami, Jacob e Cody na mesma luta de classificação da Elimination Chamber e espero, se a WWE for minimamente bondosa, poderiam deixar o Sami Zayn vencer e deixar o Cody para escanteio. Vamos lá. Gente, eu também tô tão surpreso quanto vocês. Eu também fiquei tão chocado com vocês com o fato da WWE ter tido a coragem de pegar esses três lutadores e dizer apenas um desses caras vão estar na Elimination Chamber. Por quê? Teve gente que falou assim, não, mas vai ter repescagem e tal. Pois é, no ano passado não teve repescagem. Entendeu? Então, é intrigante, por quê? Porque você botar um desses caras pra estar no Chamber significa tirar dois mega astros que, com certeza, quando entrassem na luta, poderiam trazer a sensação de, cara, qualquer um deles pode vencer. A verdade é que, por exemplo, o Randy Orton hoje em dia, teve gente que comentou que acha que o Randy Orton deve vencer e tudo mais, acho que até o comentário vai vir daqui a pouco, tá? Mas eu acho, o fato de que muita gente acha que o Randy vai vencer, cara, eu não tenho tanta certeza. Se eu tivesse que colocar o Randy contra qualquer um desses três pra mim seriam favoritos a vencer Elimination Chamber. O Corey, o Jacob e o Sami. Porque os três têm história com o Drew, entendeu? Então, quando eu vejo essa situação, eu vejo assim, cara, a WWE tá apontando pra gente um cenário que a gente ainda não tinha visto. Tá? E é o cenário que eu vou comentar daqui a pouco no próximo slide, tá? Porque o rapaz trouxe um fantasy book interessante e eu vou colocar o que eu estou começando a achar que vai acontecer. Mas eu acho que essa luta em si, ela sozinha já vai valer a gente assistir o SmackDown da semana que vem. Né? O SmackDown dessa semana, que nós estamos no domingo, já iniciamos a nova semana. E vai trazer um hype para esse SmackDown absurdo. Por quê? Exatamente porque a gente não sabe quem vai vencer. E quem vencer vai deixar outros dois lutadores que mereciam muito estar na Elimination Chamber de fora. Então, cara, eu só tenho que aplaudir. Eu só tenho que aplaudir porque esse tipo de coisa traz uma imprevisibilidade muito grande para a WWE. Se esses três estivessem na Chamber, ninguém ia reclamar. E ia tornar a Elimination Chamber muito imprevisível. Talvez a única coisa que eu vou reclamar um pouquinho é que esta luta pode tornar a Elimination Chamber um pouco mais previsível. Porque se a gente tem Randy Orton, Cody Rhodes, Jacob Fatu e Sami Zayn, a gente ia ter dificuldade de prever o vencedor. Agora, um Randy Orton e um desses três e mais quatro que a gente não sabe quem são, essa Elimination Chamber vai ficar um pouco mais previsível. É uma pena, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer dessa história. Eles também podem fazer com que essa luta, sei lá, por algum motivo não tenha um fim. Vai que o Drew McIntyre chega, estraçalha todo mundo, os três caem no ringue e aí a WWE resolve fazer uma Elimination Chamber com 8 lutadores, botando essa galera toda na Elimination Chamber. Como comentaram na live no passado, na live do SmackDown, teve uma Elimination Chamber que teve 7 lutadores em vez de 6 e a luta começou com uma Triple Threat. Então também nada impede de eles fazerem a mesma coisa nesse Elimination Chamber, tá? E em vez de começar com uma Triple Threat, começar com uma Fatal 4-Way. Nada impede. Eles botarem 8 lutadores na Elimination Chamber e começar com uma Fatal 4-Way. Eles podem fazer isso. É uma luta de eliminação. Então desses 4 podem eliminar 2 rapidamente e a luta continuar. Tá? Então vamos aguardar para ver que salseiro que eles vão fazer aqui. Porque, cara, tem muita coisa que pode acontecer. Eles podem não ficar só com 6 lutadores, não. Agora o Breno Henrique ele vai trazer um fantasy booking
Ele acha que é meio óbvio. Eu vou fazer um contraponto com relação a isso, tá? Mas eu acho que é interessante o fantasy booking dele. Ele diz o seguinte: eu acho que está bem óbvio o caminho para a WrestleMania do título da WWE. O Corey disse que o Drew não chega até a WrestleMania como campeão. O Orton irá vencer a Elimination Chamber. O Corey e o Jacob serão atacados pelo Drew no SmackDown, fazendo com que tenha uma Triple Threat na Elimination Chamber com a óbvia vitória do Corey. Show termina com Orton atacando o Corey e dando seu chute. Logo no SmackDown, ele revela que atacou o Jacob e o destrói, fazendo com que o Drew apareça e termine o serviço. Para a WrestleMania, fica Corey e Orton, Drew e Jacob. Bom, esse Fantasy Booking aqui, ele considera a ideia de que o Drew realmente atacou o Jacob Fatu, tá? A grande questão aqui é que a WWE está construindo uma história em que o Drew não mente. Ele pode atacar, ele pode fazer de tudo, mas ele não mente. E o Drew já falou várias vezes que ele não atacou o Jacob, tá? Então, eu acho que essa pontinha permite que eles coloquem qualquer um lutando contra o Jacob Fatu. Qualquer um. Seja lá quem for, por que motivo for. Então, quando você soma isso ao fato de que o Jacob causou a derrota do Cody Rhodes para o Drew lá na Three Stages of Hell, eu acho que faz mais sentido, né? Que eu acho que faz mais sentido narrativo a WWE colocar o Cody contra o Jacob Fatu hoje do que colocar o Drew contra o. Entendeu? Porque o Drew ele foi beneficiado pelo Jacob. Por mais que ele tenha atacado o Jacob lá atrás, cara, o Drew foi beneficiado pelo Jacob e ganhou o campeonato mundial. Então não faria sentido ele atacar o Jacob. Não faria sentido ele lutar contra o Jacob. Na verdade, o Drew deve estar agradecido. Ele deve considerar o Jacob o melhor amigo dele hoje. Entendeu? Tudo bem, o Jacob atacou ele nesse último show. Ok. Entendeu? Mas, eu não sei. Eu acho que se eu tivesse que escolher o que aconteceria, eu já falei isso na live de sexta, já falei isso no vídeo resumo, eu faria da seguinte forma. A gente faria a Triple Threat entre Drew, Cody e Jacob na Elimination Chamber, pelo campeonato da WWE. Para que isso aconteça, essa luta de Triple Threat aí, quem tem que vencer vai ter que ser o Sami Zayn. E essa luta poderia se desenvolver da seguinte forma: o Drew querendo impedir que o Cody e o Jacob entrem na Elimination Chamber, nessa luta de Triple Threat, ele ataca os dois e faz com que o Sami vença. Porque na cabeça dele, o Sami é o menor das ameaças. O Sami ele tá 12-0 contra o Sami. Eles até construíram o background pra gente. Eles disseram uma coisa que ninguém nunca havia prestado atenção. Vocês sabiam que o Drew jamais tinha perdido pro Sami em uma luta 1 contra 1? Eu também não sabia. Vocês sabiam que o Drew tava 11-0 e ficou 2-0 depois do Royal Rumble? Eu também não sabia. Por que eles tiraram esse número da cartola, gente? A WWE tem padrões. Se eles trazem essa coisa à tona, é para fazer essa streak ser quebrada em algum momento. Então, quando você tem essa situação toda, o que me indica é: eles vão fazer Drew, Cody e Jacob. Vão fazer. E o Cody falou que realmente o Drew não chega até a WrestleMania com título. Ele falou isso mesmo. Eu acho que eles vão fazer a Triple Threat na Elimination Chamber. Para mim isso tá mais do que óbvio. Só que eu acho que o Cody não vence. Eu acho que quem vence é o Drew. O Drew sai vencedor dessa luta, com o Cody causando a eliminação do Jacob ou vice-versa. Tipo assim, o Jacob vai dar, sei lá, o Samoan Splash no Cody, ou o Cody vai dar o Crossroads no Jacob. O Drew vai pegar, vai puxar o adversário do ringue. É mais provável o Cody dar o Crossroads no Jacob. Na hora que o Cody for fazer o pinfall, o Drew puxa ele pra fora do ringue e rouba o pinfall pra cima do Jacob. E se mantém como campeão. Tá? Aí, pra que isso aconteça, o Sami tem que vencer. Então, o Drew causaria a vitória. A história seria a seguinte: o Drew causaria a vitória do Sami, atacando o Jacob e o Cody na luta dessa semana no Friday Night SmackDown. Isso faria o Nick Aldis se irritar e fazer Drew, Cody e Jacob pelo título na Elimination Chamber. Ou talvez em algum SmackDown aleatório aí. Tá? Pode ser no SmackDown posterior à Elimination Chamber. Eu diria que fosse na Elimination Chamber, tá? Chega na luta. O Drew rouba o pinfall. E o Cody e o Jacob, que causariam a eliminação um do outro, porque não deixaram que o outro fizesse um pinfall no Drew, eles eventualmente se engalfinham de vez.
tá? Para resolver os problemas deles. Enquanto isso, na Elimination Chamber, quem vence é o Sami. E aí a gente teria Drew McIntyre versus Sami Zayn para a WrestleMania com a história do 12-0. Aonde o Sami seria esculachado durante a estrada toda para a WrestleMania porque ele tá 12-0 contra o Drew. E do outro lado a gente teria Cody Rhodes e Jacob Fatu se engalfinhando eternamente para uma luta possível Street Fight na WrestleMania. Cara, essa história tá cada vez fazendo mais sentido na minha cabeça. Eu acho que tá cada vez mais sentido na minha cabeça a ideia de que o Cody não vai lutar por um campeonato mundial na WrestleMania. E assim, por mais chocante que isso possa parecer, pode ser até que ele tenha pedido isso. Se ele também falou junto com o Drew que o Drew precisava ser campeão, pode ser que ele tenha pedido isso. E pode ser que ele esteja pedindo para ficar de fora. Para que o Drew e o Sami façam uma rivalidade, que eu acho que vai ser curta, e isso se desemboque lá no SummerSlam um pouco mais para frente no ano. Para que o Cody eventualmente volte a ser campeão. Não duvidem se isso acontecer, tá? Esse não é uma jornada óbvia, tá? Não é uma jornada óbvia. Mas não duvidem se isso acontecer. Depois vocês venham me cobrar. Se isso acontecer, depois vocês cheguem e falem. Tiozão, conhece os padrões da WWE. Mas assim, eu acho que vai ser esse o caminho, tá? Pode ter outro caminho? Também pode. Pode ter um caminho inverso. Onde o Cody vença o título. O Sami, de alguma forma, atrapalhe. Sei lá como. E a gente tem o Drew se lutando contra o Sami 1 contra 1 sem valer o título. E o Cody lutar contra o Jacob Fatu valendo o título do Cody na WrestleMania. Tá? Então, vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer aqui. Mas eu acho que tem muita história legal. Tá muito intrigante as histórias do SmackDown. E para terminar o nosso vídeo, tem que sempre ter aquela mensagenzinha engraçadinha, né? E o Wrestling Moderno está se tornando especialista em fazer comentário engraçadinho. E até deu confusão lá nos comentários, porque o cara não entendeu a piada. Ele disse o seguinte: você está copiando as thumbs daquele cara gringo, o Big Uncle. Gente, vamos esclarecer, né? Porque teve um maluco lá que até deu uma surtada lá. Big Uncle sou eu. Big Uncle, tiozão. Entendeu? Eu resolvi fazer um canal em inglês, com muito do nosso conteúdo aqui, mas também com alguns conteúdos inéditos, porque tem algumas coisas que eu já fiz aqui algumas vezes que eu vou fazer lá pela primeira vez. E eu resolvi fazer isso para poder farmar uma graninha em dólar, entendeu? Em dólar, em euro, entendeu? Tentar crescer mais, porque lá fora o nicho é muito maior. E a ideia é eu tentar manter as duas contas. Então, na semana passada, tem 2 semanas isso, eu criei um canal aqui no YouTube chamado Big Uncle Wrestling, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, depois eu vou colocar no comentário fixado, tá? E a ideia desse canal é justamente trazer a mesma coisa que eu trago daqui em inglês e também alguns conteúdos diferenciados. Até o linguajar vai ser diferente, porque ao contrário daqui do Brasil, que a gente só começou a acompanhar a luta livre mesmo, da WWE a partir de 2008, no SBT, lá na gringa tem gente que acompanha há 40 anos, há 50 anos que nem eu. Então eu não vou precisar ficar explicando, esclarecendo quem foi fulano, ciclano, beltano. Eu já vou na veia e já vou colocar o conteúdo. Então o que eu queria pedir para vocês, né, é que se vocês acompanham os criadores de conteúdo de luta livre na gringa e o seu algoritmo já está construído para isso, se inscreva no meu canal, @BigUncleWrestling, tá? Por quê? Porque você vai poder ver esse conteúdo diferenciado, vai poder treinar o seu inglês, vai dar uma moral pra mim, porque o canal tá começando, tem 100 e poucos inscritos ainda, e vai ajudar o algoritmo do YouTube a começar a direcionar os vídeos, entendeu? E aí, quem sabe, a gente consegue farmar uma grana legal lá e vai saber o que acontece no futuro, né? Quem sabe isso aqui não vira o meu trabalho das 9 às 5. A gente nunca sabe, né? Então, se você puder dar essa moral, você já deu uma moral se inscrevendo aqui, se inscreve lá no Big Uncle Wrestling e curta os conteúdos, que vai ter muito conteúdo diferente lá do que tem aqui, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos seus comentários, como sempre. Não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para fazer aqui também. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. O seu hype, se prepara, segunda-feira vai renovar, prepara para jogar os seus hypes no vídeo resumo do Monday Night Raw na terça e assiste maratona de nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, eu conto desde já
com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.